Oi, Suelen? tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, mas não tô Glória a te Deus! vendo. Mas não tô te vendo. Gente, que peleja! Por que que houve, Suelen? Leila, não sei, não aparecia. Quando eu enviava para você, ele falava Hum, que a solicitação não podia ser enviada. Reiniciei, Oi. peguei no outro aparelho, pensando que era o aparelho, né? O meu telefone. E não, todos Ah, eles estavam da mesma maneira. oi, Suelen. Seja bem-vinda, Suelen, aqui no nosso site terapêutico. Hoje é a sua primeira vez aqui comigo nessa live. Sim, o Olha, coração tá como? seu coração agora tá como? Menina, meu Tá, coração tá aqui como? Meu Deus do céu, eu já tava super ansiosa. Eu falei, não é possível, eu falei pro marido, não é possível que a gente não vai conseguir. depois de tanta tentativa, conseguiu. Que bom, eu fico muito feliz Verdade. em receber você aqui, né? Falar desse tema, né? Que eu já abordei muito aí. Agora fica à vontade aí. Sim. Ai, primeiro eu quero mandar beijo para as meninas, né? As amigas estão aí, fiz o convite. Tava bem ansiosa, realmente, porque eu nunca tinha feito live. Então eu tava assim, meu Deus, que bicho papão é esse? Mas É que bom. muito, é muito fácil. Eu deixo as meninas todas aqui muito bem à vontade. Que bom, Leila. Prazer te conhecer, né? A gente fala pelo grupo ali com a Leila, com a Mila, mas assim, tete a tete a gente não tinha se visto. É um prazer estar aqui. Receber o convite foi desafiador, né? Mas Hum, creio que o tema já estava separado por Papai do Céu. Porque quando a Mila me falou assim, Suelen, a gente está no mês dos dias dos namorados, e a gente está com um tema sobre uhum. relacionamento. E o seu tema vai ser o relacionamento duradouro. Eu falei, nossa, por que o meu? Assim, claro que todas as meninas têm a sua história, mas eu tenho 42 anos e só para pincelar um pouquinho, eu tenho 24 anos de casada. Eu casei com 17 anos. Né? As amigas estão aqui na live, sabe? Eu casei bem novinha, casei com meu primeiro namorado. Então, assim, é uma história de vida. Eu brinco com ele, amor, eu tenho mais tempo contigo do que sentigo. Então, assim, realmente é muito tempo. E aí a gente entra no tema da live, né? Que é como ter um relacionamento duradouro e saudável. Como ter um relacionamento, né? Que você tem essa transparência do perdoar, do amar, do se identificar. E eu tinha até pincelado um pouquinho sobre uma divulgação que o projeto Me Ajuda com colocou, sobre as mulheres que são também abandonadas, né? No período do tratamento com câncer. E essa rede de Uhum. apoio, todo esse cuidado. E eu queria só lembrar uma história que a gente tem de consultório, que conta que um senhor estava numa sala de quimioterapia, e isso foi real, né? Aconteceu o fato. E se ouviram muitas risadas. Eu passei por um período com a minha mãe, né? Indo e vindo na químio, e aí a gente está ali, acaba presenciando alguns momentos. E esse senhor Uhum. estava dando muita risada com a esposa dele, muita. E aí, quando se para olhar, ela estava recebendo a químio e eles vendo um vídeo super animado, os dois. E aí Olha se que pergunta para lindo. ele, né? Olha, o que vocês estão vendo? Assim, que lindo, né? Aí ele falou, aí o senhor respondeu assim, a gente está aqui fazendo químio. A gente, sabe? Nós estamos. Hoje nós A, tivemos químio a e parceria, né, Suelen? e nós estamos aqui fazendo químio, e a gente está vendo um vídeo muito legal. Então, assim, em contrapartida, a gente também encontrou muitas mulheres que, né, estavam ali sozinhas, que não tiveram apoio, que foram abandonadas, né? A gente tem históricos de pessoas que, quando a doença ficou mais agressiva, o parceiro foi embora. Então, falar sobre relacionamento saudável, relacionamento duradouro, foi muito especial para mim, por essa bagagem, né? De estar ali naquele centro ali oncológico, de ver aqueles movimentos ali dos maridos, e também por ter um casamento já de 24 anos, né? Então foi muito especial para mim. Mas a gente vai correr um pouquinho então, já que a gente está aqui, né? Suelen, só para poder entrar nesse assunto da oncologia que você falou, a minha irmã ela foi abandonada quando ela descobriu que tinha câncer, o marido dela, né? Hoje ela é casada com outro, está no tratamento de câncer, agora já no terceiro câncer que ela está
em tratamento, ela é um exemplo de superação. O primeiro marido dela, quando ela descobriu o primeiro câncer, ele abandonou ela. Foi Triste, muito né? E é difícil uma para ela. realidade, né? A cada 10 homens, 6 mulheres são abandonadas. Então, assim, Uhum. isso, e quando a gente vem falar sobre relacionamento, não é só um relacionamento conjugal, né? É também aquele relacionamento da rede de apoio, né? Filhos que Uhum. não se preocupam com os pais, filhos que simplesmente, ah, tá, fez tratamento, hoje foi, hoje não foi. Então, assim, para a gente realmente é algo que acontece e traz a gente essa reflexão, né, sobre relacionamento também, independente de ser conjugal, e essas pessoas que perderam, né, não tiveram um parceiro do lado. Então, a gente que, graças a Deus, está aí na luta, porque não é fácil, manter um relacionamento duradouro, né, não é fácil, mas eu creio que Deus sustenta, Ele é a nossa força, e assim a gente vai dia após dia. E eu separei aqui alguns temas para a gente conversar, e aí eu vou tentar ser bem rapidinha para a gente não ocupar muito tempo, já que a gente perdeu um maior tempão, né? É. E um dos temas que eu botei é como ter um relacionamento forte e duradouro. Eu só quero pincelar aqui, Leila, que eu fiz um PDF, tá? Com esse material, e as meninas que estiverem na live, depois me mandam um oi no Instagram, que eu vou mandar esse PDF para vocês. Que aí elas vão poder, assim, realmente tê-los e ler com mais carinho, mais atenção, já que o nosso tempo foi bem corrido. Então, meninas que estão aqui, fiquem até o final e me mandem um oi, que eu vou estar enviando o PDF para vocês de todo o conteúdo sobre construindo um relacionamento forte e duradouro. Combinado? E aí, para começar, a gente fala da comunicação, né, Leila? Não tem como Uhum. ter um relacionamento duradouro sem comunicação. Eu fui vítima do sistema em si. Eu, por ter casado muito nova, eu não sabia me comunicar, né? Então, eu achava que o meu marido, pobre, coitado, ia adivinhar o que eu estava pensando. Nossa, Então, às vezes, eu sou o oposto de você, eu conversava demais. não, Leila, eu não sabia. E aí a gente entra em todo histórico, né? O porquê que você não se comunica. E aí quando a gente entra Aham. pro lado da, né, da saúde emocional, por que que você não fala, não demonstra os seus sentimentos. E aí é uma outra história para um outro momento. Mas eu não sabia demonstrar o que eu sentia, eu não conseguia. E eu jurava que ele ia adivinhar. Jurava que ele, sabe? Se eu piscasse para algo que eu gostei, eu falei, ele viu que eu pisquei, ele vai ver. Pobre coitada. Pobre coitada. Não tinha esse diálogo realmente. Até que um dia uma amiga falou para mim, falou, cara, se você não falar para ele o que você gosta, você vai viver frustrada, porque ele não tem como adivinhar. E aí, muito menina, né? E as coisas foram andando. Então, a comunicação, hoje eu já consigo verbalizar com mais tranquilidade, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, posicionamento. Então, eu acho que o pilar é o perdão, né? Não tem para onde a gente correr. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre essa questão do diálogo. Eu tenho uma filha de 18 anos, eu falo isso para ela, Leila. Eu falei, filha, que o seu namoro seja transparente, sabe? Que você saiba o que ele não gosta, o que ele gosta, e ele também, porque eu sofri muito. Então, eu não quero que você sofra essas questões. Então, o diálogo, ter esse compartilhar sentimentos, ouvir atentamente, porque às vezes a Porque gente sabe falar bem, né? Mas ouvir. o diálogo é isso, né? É saber falar e saber ouvir, né? O diálogo é isso. Exatamente. E aí a gente entra também nessa questão do saber falar na comunicação não violenta, né, Leila? Porque tem essa Uhum. questão também. Às vezes as pessoas falam demais, mas não sabem como falar. E aí acaba magoando o outro, e aí ele corta um vínculo, uma comunicação que poderia ser algo legal, e não acontece. Então, isso é muito importante. O diálogo, a transparência. O pastor Cláudio Duarte uma vez falou sobre isso, que nós estejamos nus, literalmente, né? Para o nosso marido, para nossas esposas, porque realmente precisa ter essa transparência, precisa ter esse diálogo. É uma conversa franca, uma conversa Exatamente. sincera. Essa semana eu tive uma palestra, eu fiz uma palestra, teve um seminário da família aqui, 3 dias, e eu palestrei um dos dias sobre a sexualidade. Eu falei, até na intimidade tem que ter uma conversa sincera, falar sobre isso abertamente, do que você gosta, do que você não gosta. Para que esse casamento seja um casamento saudável, que o outro não vai adivinhar do que você não gosta. Então tem que Exatamente. falar, né? Desse jeito.
E aí é o diálogo, né, a conversa, o respeito, né, Leila, a Uhum. gente passa por essa questão do respeito, nem sempre. Eu brinco que eu e meu esposo, a gente tem gosto totalmente diferente. As meninas que estão aí na live, sabe, pensa na pessoa diferente, na vida somos nós, sabe? Oposto. Os opostos se atraem corretamente. Eu brinco com as meninas que se eu for numa loja e eu olhar uma roupa muito bonita, Leila, e falar, caramba, essa é bonita, e olhar aquela ali que é feia. Se eu trouxer a bonita, ele não gosta. Eu tenho que trazer a feia, entende? A feia é meu gosto. A Fê, no seu gosto, não no dele. Aqui em casa, Exatamente. eu sou totalmente diferente dos gostos do meu esposo também. Até nos programas da televisão, em tudo. Exato, mas aí precisa ter o respeito, né? O respeito mútuo. Tanto que às vezes ele, não gostei dessa roupa, mas é algo que eu vesti, gostei, tá legal, né? Não tô ofendendo nenhuma integridade dele em momento algum, então eu tenho que ter o respeito, né? As opiniões são diferentes, o espaço individualizado, tem um momento que ele gosta de fazer as coisas dele, ficar no mundinho dele lá, nos jogos dele, no vídeo dele, e também tem os meus momentos, então o respeito mútuo é algo muito importante. Então, a gente passa pelo diálogo, passa pelo respeito, a gente passa pela forma de vibrar, né, com as conquistas do outro, torcer por Isso ele, aí. tá ali sempre naquele, olha, que bom você conseguiu. Então, não tem para onde a gente correr, né? Esse respeito, ele vem basicamente com a confiança de que você tem a certeza que quem está ali do seu lado foi Deus que te deu e cabe a nós, né? Tá ali botando cada dia mais irrigando, colocando realmente as vitaminas que precisam ser colocadas no relacionamento. Então não é fácil, né? Mas dá para fazer, né? Dá para levar. Então a honestidade, a transparência, a comunicação, isso é algo muito importante, né? Outra coisa que eu vejo bem, Leila, não sei como que é por aí. Você falou sobre sua forma de amor, né? Sua linguagem. É, É, essa questão de tempo de qualidade, né? De servir ao próximo, qual é a linguagem? Aqui a gente tem uma linguagem um pouco diferente, sabe? Eu sou aquela mais do servir, eu amo fazer as coisas, recebo os eu amigos, eu gosto. amo ir pra cozinha, sabe? E ele já é mais grudinho, ele gosta de tempo de qualidade, sabe? Tem que estar Ué, perto, você tá combinando comigo? É, aqui em casa é desse jeito. tem que estar junto e a gente fica doida, né? Às vezes eu venho para cá pro meu espaço e daqui a pouco ele aparece. Ele falou: Olha, você quando tá aí, você esquece de mim. Hoje, como eu tava preparando meu cabelo, eu tava fazendo um vídeo, aí ele falou assim: Você vai aonde? Eu falei: Não, tô me preparando porque a gente vou fazer a live. Aí ele: pensei que era para mim. Então, assim, você vê que é bem diferente, sabe? Totalmente diferente. Mas tem esse carinho, esse respeito, e eu acredito que isso também vai semeando, né? O amor, o carinho, e as É diferenças isso aí. acabam ficando um pouco insignificantes, se você me entende um pouco, as meninas aí. É isso aí, fala, a minha pastora falando, com sabedoria se edifica. É, a gente tem que ter essa sabedoria, né, Suelen, para edificar. Aí acho que Exatamente. é sua amiga, a Flávia, que o meu só quer saber de viajar. Ao Olha aí, viajar. ó. A gente não pode se encontrar que ele fala assim, vamos viajar. Ou então a gente fala, vamos em tal lugar, e o Sandro fala assim, quando? Agora? É uma loucura, sabe? E é outra também que está nessa mesma ideia, casamento, né? A gente sempre fala sobre isso. Casamento foi a primeira instituição do Senhor. E o diabo ele vem Isso aí. com força para tentar destruir. Né? A gente passa por muitas situações onde você depois, com mais calma, você fala, caramba, realmente é visível a fúria do inimigo sobre as nossas vidas, sobre o nosso casamento. Principalmente quando se vai se falar de um tema assim, né? Tão É, específico como esse. E aí ele não ia é, ficar parado. mas Suelen, é porque o nosso cérebro, ele é muito imediatista. E as pessoas, hoje em dia, o casamento parece que banalizou, separação, qualquer coisinha, como eu falei no início na live, que muitas vezes um problema que você viu que tem aquele problema, é pequeno, mas você não resolveu, acaba um abismo chamando o outro. Aí vem a separação, vem Verdade. o divórcio, vem as brigas, e o nosso cérebro ele é muito imediatista, quer tudo rápido, resolver rápido, e às vezes não é desse jeito, nós temos que ter essa sabedoria. Com essa sabedoria, nós edificamos, temos Verdade. que vigiar, entender, tampar as brechas,
né, para que isso não venha a ocorrer, esse desgaste, né, nos nossos relacionamentos. Eu sempre falo para as minhas pacientes, Leila, diminui a expectativa, né? Para de gerar a expectativa que o outro vai fazer, que o outro precisa se encaixar, se relaciona sem cobrar, né, os comportamentos que você espera, que flui, né? Quando você se relaciona sem cobrança, as coisas vão acontecendo. Quando você não gera tanta expectativa, você não se frustra. Então, assim, eu nessa questão do não falar, eu amo praia e eu achava que todo aniversário meu marido precisava me levar para praia. Eu amo praia. Só que eu nunca falei para ele que no meu aniversário eu queria ir pra praia. E ele Aí, nunca me mostrava. Eu ficava assim, meu aniversário vai chegar, meu aniversário vai chegar, meu aniversário vai chegar. Eu amo fazer aniversário. E quando chegava o dia, o meu marido ama ficar em casa. E o que, que ele fazia no meu aniversário? Ficava em casa. ficava em casa, Não tem aqui em casa. expectativa. Mas eu acho que você está descrevendo meu marido. Seu marido é fleumático, é? Menina, meu marido é colérico bravo. Tá parecendo fleumático. Eu sou colérica. E Ele é aqui um em casa, meu colérico marido, bravo. ele gosta de ficar em casa, ele não sai. Então, antes, quando eu casei, eu gostava de sair com os amigos, de conversar. E ele não gostava. Hoje, eu já também não gosto de sair, porque eu acabei me acostumando a Sim, isso. sim. Né? O A lugar que gente eu se vou encaixa no outro, né? Um é, pouquinho, a gente mas também acaba. não me faz falta, sabe? Aí Sim, tem os sim, filhos, é isso aí. sim. Exatamente. Eu, por exemplo, a gente está falando de praia e eu moro no mato. A gente mora num Aí, sítio, sabe? Meu marido cria gado, então, assim, nada a ver, né? Uma pessoa praieira que ama, mas as diferenças nos unem, né? Então, eu sempre falo sobre isso, diminui, porque quando eu aprendi, Leila, e eu falo isso, a terapia me trouxe vida, sabe? Eu cheguei na terapia com uma forma muito religiosa, onde eu achava que se eu fosse para terapia, o Espírito Santo não tinha dado conta de mim. Eu achava que eu ia entristecê-lo. Então, eu cheguei totalmente cheia de religiosidade na terapia. Eu faço terapia há 3 anos com uma terapeuta maravilhosa, a Graciane. Então, eu cheguei muito cheia de armaduras, sabe? E aí, quando eu cheguei, conhecendo, me conhecendo, foi me apaixonando, foi onde eu fui estudando. Então, eu também aprendi a não criar expectativas e aprendi também a falar. Então, meninas, não guardem para você, fale, né? Olha, eu queria assim. Para mim, isso é uma luta constante, Leila, mas com certeza é algo que eu tenho trabalhado dentro desse conhecimento, né, de poder gerar. Porque é algo muito bonito que uma vez eu li que fala que nós não temos que ser garimpeiros de ouro. E aí fala assim, o que que faz um garimpeiro de ouro? Né? Ele não procura pedras de ouro, pepitas de ouro. Ele tira pedras do caminho. Então, assim, seja um garimpeiro, né, de ouro no solo das pessoas, né, que você se relaciona. Porque garimpeiro de ouro, ele não cria ouro, ele tira as pedras do caminho. Então, quando a gente começa a tirar as pedras do caminho do nosso relacionamento, a gente começa até a se apaixonar pelas falhas, né? Em dizer é, assim, caramba, é o jeitinho dele. Ó, é a forma com que ele tem para parte, falar, assim como eu também. É o meu jeito, faz é a forma que parte eu do sou. outro, né? Faz parte. Exatamente. Os nossos defeitos e as nossas qualidades é o que nos faz ser quem a gente é. Então, Exatamente. quando a gente entende isso, Suave, fica muito mais fácil. Você falando das expectativas, eu sempre falo isso também, porque às vezes a gente projeta algo e o outro não é daquele jeito, não faz, ele não vai fazer. E eu criei a expectativa e nem me comuniquei direito, nem pedi direito e acabo ficando frustrada, porque o outro não tem a obrigação, né, de Exatamente. adivinhar. E aí eu Sim. crio E a aquele gente precisa aprender. senão na minha cabeça e esqueço de compartilhar. E aí eu Pensa nisso. Fica fico emburrada. burrada, frustrada, faz greve. Exatamente, Leila. Ó, desse jeito. Meninas, não façam greve, vem pra terapia, pelo amor de Deus. Não façam, não Pois é, né? façam greve, que não é de Deus. Esses dias um pastor tava falando, eu brinco sempre assim com meu marido, né? Eu amo o pastor Cláudio Duarte, amo assim. Ele, eu acho que ele ensina muito a gente. E ele falou assim: quer saber quantas vezes o seu marido pensa, né? Eu não vou falar pra live, não cair,
quantas vezes ele pensa, né? Coloca o dedo no nariz dele. Respirou tantas vezes. Porque a forma que ele respira é a forma que ele te olha, é a forma com que ele te deseja. Então, assim, o pior erro é fazer a greve, né? Porque acaba você se afastando, dando legalidade, né, para o diabo entrar ali, né? Para que ele faça uma ruaça ali. Então, realmente, é olhar para o outro, entender que cada um tem a sua diferença, resolver. É um ponto que eu anotei para a gente conversar um pouquinho, sabe? Resolvam as suas diferenças. Né? A gente vê casais, muitos casais, vou dormir na sala, vou dormir no quarto sozinha, ou então a gente não se fala, ou fica mudo. Então, assim, resolver o problema. Tem um problema, tem que resolver. Né? Eu digo sempre isso. Resolva, não deixa para depois, porque senão você não vai conseguir. Eu tenho muita dificuldade no falar, conforme eu falei, né? Até de falar o que eu gosto, imagina dos sentimentos. E é algo que gradativamente, Leila, eu venho, graças a Deus, na terapia, estudando, cuidando de pessoas, trabalhando um pouquinho também, né? Essa forma do falar, conseguir expressar. Isso tem sido muito gratificante, muito gratificante. E isso é maravilhoso, Suave. Eu sempre uso uma técnica com as minhas pacientes, porque tem pessoas que não se comunicam mesmo. Não consegue, como você falou, devido à sua infância, as questões da vivência dela, que a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas por N coisas, eu sempre falo para elas usar a escrita, né? O diário das emoções. Amo a escrita terapêutica. Escrever. A escrita terapêutica, escrever os sentimentos. Porque às vezes eu não sei falar, mas eu sei escrever. Teve uma paciente minha mesmo que ela não conseguiu, ela não estava conseguindo. Eu falei para ela, escreva o que você está sentindo, o que você quer falar com o seu marido, uma carta e dá para ele. Sim. Ele vai ler e vai entender. Sim. E ela fez isso. Nossa, foi a chave. Sim, sim. Porque ela começou a ter essa intimidade com o esposo dela restaurada. E eles começaram a conversar. E ele já sabia que ela não conseguia. Ele começou a puxar a conversa, sabe? E ela começou a conseguir falar depois dessa carta. Então é libertador. Eu falo, Leila, que o WhatsApp, na verdade, a tecnologia, ela veio para nos ajudar. A gente precisa saber usar as ferramentas, tá? Eu digo que o WhatsApp, ele destrói casamentos, mas ele também salva casamentos. Por essa questão que você está falando. Eu não consigo falar, mas eu consigo expressar aqui, sabe? De repente, um áudio que eu consigo gravar, né? E ele ouvir, ele me entender ali. Então, assim, eu sempre, essa escrita terapêutica é algo que eu pratico e é algo que eu sempre ensino também para as minhas pacientes. Gente, o WhatsApp é de Deus, porque ele ajuda a você passar para o seu amor, para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, um sentimento que cara a cara você não consegue. Então, manda, escreve, sabe? Então, eu sempre falo isso. Uma fase muito difícil que a gente estava passando no meu casamento, e eu digo assim, de cadeira, que o WhatsApp ajudou a salvar o meu casamento. Porque eu, na dificuldade de falar, eu conseguia escrever. E do outro lado, ele conseguia me entender. Então, isso foi muito bom. Porque, às vezes, o tom da voz, as palavras são frias, mas, às vezes, o tom, soa diferente para quem ouve. Né? Então, de uma forma bem carinhosa, eu conseguia expressar o que eu estava sentindo e ele conseguia entender. Porque, na verdade, ele nem sabia, né? A gente tem uma brincadeira aqui que eu falo para ele assim, nós fizemos o Casados para Sempre, e nos Casados para Sempre, eu falava que tudo dele eu acertava. E eu falava assim, eu conheço ele com a palma da minha mão. E aí, algo que me chocou, que ele falou, engraçado, eu não sei quem você é. Leila, olha, aquilo foi um choque para mim. E eu vou dizer, a gente já tinha mais de 10 anos de casamento. E eu falei, caramba, quantas reservas, né? Quantos segredos. Quantas sobre isso. É sobre isso, Suave. A gente não conhece o outro. O autoconhecimento é essencial. É a base, sabe? Você se conhece e conhece o outro. Sim. Você falando disso, eu fiz uma dinâmica lá, uma pequena dinâmica de quebra de gelo lá na palestra que eu dei sábado sobre a sexualidade. Coloquei um casal de costa pro outro e falei assim pro esposo. Que cor de sandália ou a sandália, o sapato que a sua esposa veio hoje.
Ai, que luta! Eu já Ai, que participei. cor de meia que o seu marido veio hoje. Você acredita que só 2 casais acertaram? E tinha muitos, só 2. Teve um que falou assim: eu nem olhei isso hoje, nem reparei Exatamente. que roupa que ela tava. Exatamente. É assim, São né? coisas simples. Simples, sim. E que fazem todas as diferenças, né? Você saber que ele te olhou, saber que, né, ele sabe qual é o seu, saber que ele sabe o seu gosto, isso faz toda a diferença, né? Tanto para a gente quanto para eles também. Então, não é algo simples de fazer, mas eu acho que a gente precisa ter determinação, Leila. Eu acho que a Uhum. gente precisa entender isso. Hoje eu estava atendendo uma paciente, eu falava isso para ela. A gente saber o que tem que fazer é simples, muito simples. A questão é, depois que traz a consciência, você determinar e você partir para a ação, né? Então, assim, Decidir, né? exatamente, eu preciso determinar que eu quero, decidir, sabe? Tem até uma técnica que a gente usa, que é a ETE, é onde você fala assim, eu decido, né? E tem uma que eu gosto muito, que é assim, é a DCD, que eu falo, eu duvido, eu até anotei aqui para lembrar para falar para você, eu duvido que eu não farei, que eu não conseguirei, sabe? E peraí, como assim? Eu não sei, não vou falar isso. Tá. Não, eu duvido que eu não sou capaz. E aí você começa a se desafiar. Meninas, é assim, sensacional. Peraí, eu duvido que eu não vou ser capaz. E aí você É, começa a lidar com o seu eu, né? Então, assim, criticar, falar, não é possível que uma pessoa como eu não vai conseguir começar a fazer a diferença uma vez que eu já visualizei que isso é importante, né? E aí você determina, fala, não, eu posso, eu duvido que eu não vou ser capaz, e aí agora é questão de honra, e aí você vai e faz. é porque assim, a gente gosta de desafio e o nosso cérebro, ele entende por duas coisas. Por forte impacto, uma emoção, algo vivido de muito forte impacto, ou por repetição. E Exatamente, você vai falando e as palavras têm poder. E você exatamente, vai falando e querendo ou não, todo ser humano gosta de um pouquinho de desafio, né? exato. Eu Uhum. eu me desafio. Eu mesmo gosto de me desafiar a mim mesmo. Sim, Você vê tanto que eu sou assim, eu tô fazendo doutorado, ainda tô na metade, termino o ano que vem ainda na metade do ano. E aí eu falei, não, eu vou fazer, tô fazendo uma faculdade junto, tô em outra faculdade, doutorado, atendimento, especialização. Aí minha filha falou assim, mãe, a senhora dá conta? Eu falei, vou dar um jeito, mas eu dou. exatamente, exatamente. A gente é desse jeito. E depois que a gente se apaixona, né, Leila? Porque, na Uhum. verdade, quando você faz o que você gosta, é aquele ditadinho que trabalhe com o que você ama e você não trabalhará nem um só dia, né? Porque realmente é o que você ama fazer. E, assim, é Verdade. apaixonante, né? E você fica ali, você quer mesmo, a ponto de, nessa questão, eu ser também muito assim, de precisar me policiar. E aí vem essa questão de você, o suporte emocional e o estar presente do meu marido precisar até me policiar e eu ter que entender, sabe, com olhos assim naturais e falar, caramba, ele tem razão, porque senão aqui, por exemplo, é o meu cantinho, é o lugar que eu amo estar, se me deixar aqui eu fico o dia todo, varo noite. E aí você tem que ter esse total equilíbrio, né, de falar, Você tem que caramba. ter. E aí falar, caramba, peraí, ele tem razão, né? E aí foi incrível, Leila, que eu fui num funeral e uma menina falando sobre a morte da mãe, e ela falou assim, nos últimos anos eu estudei muito, e a minha mãe sempre dizia que estava com saudade de mim. E nesse último mês de vida dela, eu estava de férias. E ela disse assim, que bom que eu estava de férias, porque eu pude cuidar dela todos os dias. E aquilo me trouxe assim, sabe? Me sacudiu. Eu falei, Deus, eu não quero ter que perder ninguém para entender que eu preciso ter equilíbrio, tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal, quanto. Eu brinco que a gente tem vários trabalhos, né? A gente tem casa, tem atendimento, tem estudo, tem Tem palestra, a tem. igreja, tem Exato, palestra, tem tudo. exato. Tem os grupos de apoio que a gente participa, né? Então, assim, Ah, eu participo de as amigas do peito, que são mulheres que estão ou tiveram com tratamento de câncer de mama. Então, assim, florzinhas amadas. Tem o projeto Tamar, que é um projeto só com mulheres, que é da Igreja Batista em Cachoeira, próxima à minha cidade.
A gente tem um projeto meajuda.com e agora eu recebi um convite há pouco tempo atrás para a gente fazer o SOS para o pessoal do Rio Grande do Sul. E eu falei, Uhum. vamos equilibrar esses horários. Aí eu botei na agenda assim, segunda é para isso, terça é para isso, quarta é para isso, quinta é para isso. E aí Não, equilibrando os horários para a gente tem que poder dar ter conta. rotina. Sim, Porque você tem porque que realmente é também, maravilhoso. uma também para manter um relacionamento duradouro é compartilhar, dividir, né, as responsabilidades, compartilhar seus interesses com o seu Exatamente. cônjuge, com a pessoa que está do seu lado, para que você tenha esse equilíbrio. O equilíbrio ele é fundamental. Sim. Aí você tem que fazer uma rotina. Aqui em casa também eu tenho todas essas coisas aí. Eu ainda participo de uma associação e essa é presencial mesmo. E eu sou da diretoria, que é de mães atípicas, né? Pais e mães atípicos, porque aqui a minha família é uma família atípica. Eu tenho uma filha com transtorno do espectro autista, nível de suporte 2 e transtorno de bipolaridade, né? Eu tenho uma família atípica. Então, eu tenho que ser aqui. Minha vida não é fácil, não, viu? Imagino. Não consigo nem dormir, que a mente está trabalhando. Sim. Né? Hoje mesmo, para mim, foi bem difícil. Hoje até suspendi meus atendimentos, porque a minha filha mais nova, minha filha de 15 anos, passou mal. Eu tive que levar ela para o hospital hoje. Fiquei lá a manhã inteira, mas estou aqui. Que bom, né? É puxado, mas assim, Deus honra e compensa, né, Leila? É isso aí. É desse jeito. É E sobre realmente, é uma luta diária, né? E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando disso. A gente não está só focado no relacionamento marido e mulher, né? O relacionamento, ele fala de todo o sistema, né? Todas isso as aí. questões familiares. Então, manter esse equilíbrio, entender que o outro precisa daquele momento, né? A flexibilidade nos compromissos. Eu comecei a entender isso. Qual era a prioridade na minha vida. E isso é muito legal a gente falar aqui, Leila, porque muitas pessoas, às vezes, pegam um trabalho como uma fuga, né? E aí acabam abrindo mão da família sem perceber. Não é por maldade, é inconsciente, né? E acaba Consciente. levando esse excesso, né? Esse excesso do tempo para o que não é prioridade. Porque a Porque nossa todo família é a nossa excesso, prioridade. todo excesso esconde uma Uma falta. falta. Falta de quê? Por que eu Exatamente. tenho. Eu me afundo no trabalho e esqueço da minha família? Só tenho. Exatamente. Então, tem alguma coisa lá. É inconsciente, como você falou. Muitas vezes a pessoa. Eu nem percebo isso. Sim, É porque é inconsciente. E sim, só sim. através da terapia que a gente consegue ressignificar. E é por isso que nós estamos aqui, o projeto. Somos aí um exército de terapeutas que pode te dar esse suporte, né? Exatamente. Tá aqui a Sualen, tem mais outras que fazem parte também desse projeto e que é um valor aí social. Se você entrar pelo projeto, é um valor social. Se você Sim, querer uma terapeuta à parte, aí cada uma tem o seu valor, né, de sim. tabela. Mas nós estamos aqui para ajudar. Exatamente. Vocês merecem ser felizes, ter um relacionamento aí Exatamente. duradouro, Esses forte, dias eu fiz um vídeo, a gente saudável. falando isso para a gente fazer o fechamento. Esse dia eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Busque ajuda, sabe? Ah, eu não posso porque é caro, gente. Existem projetos e existem até institutos que eles doam atendimentos, pelo menos 3 atendimentos. E eu ainda falei sobre isso. O nosso projeto é um projeto que ele faz atendimento social, né? E é aquele valor mais acessível para que as pessoas busquem ajuda, realmente elas busquem uma forma de viver, porque na verdade quando a gente chega na terapia, muitas pessoas você vê aprisionadas no próprio eu, né? Então assim, realmente o projeto ele veio para somar, a gente está aqui para somar. Então eu quero deixar para as meninas aqui, eu sempre digo isso, indique terapia. Quem precisa de terapia? Todo mundo. Todo Todo mundo. mundo precisa de terapia, porque terapia é vida, sabe? É um momento que você consegue identificar as suas emoções, os seus sentimentos, você consegue identificar o que o outro está sentindo. O meu olhar ficou totalmente diferente. Dentro dessas diferenças, né, de personalidade, eu tinha muitas críticas, né? Eu tinha muita autocrítica e eu não conseguia olhar com esse olhar empático, sabe? De falar, caramba, ele também tem a história dele. Ele também passou pelos traumas dele. Então, quem sou eu, sabe? Então, qual é a diferença que eu vou fazer na vida dele?
Qual é a diferença que eu vou fazer na vida da minha filha, do meu genro, da minha mãe? Então, isso me ensinou muito, a terapia, o autoconhecimento. Então, eu falo para as meninas, quem precisa? Todo mundo precisa. Busquem. Ah, Suelen, está um pouquinho apertado. Vem no projeto social. Eu gravei um vídeo e falei isso. Gente, pelo amor de Deus, vou reforçar. Se você tem condições de pagar uma terapia, honre os profissionais que você tiver. Porque a gente estuda muito, não é barato, né, Leila? A gente, cada graduação, cada especialização que a gente vai fazendo, eu até falei, nessa lá do Rio Grande do Sul, eu fui fazer uma especialização de luto, sabe? Porque eu falei, a gente começou a pegar tanta pedreira que eu falei, paz celeste, eu preciso estar pronta, sabe? E a gente fica nessa questão. Então, Aí quem pode. você tem que fazer uma pós em luto, uma pós em TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Eu estou até falando sobre isso no meu Insta esse mês, sobre o TEPT. E aí Que uma nós coisa precisamos pede a outra, né? Exato. Então, quem tem honra, né? Quem pode pagar, vai lá. Gente, a minha cunhada tá falando ali, Joseli Calabria, na vida das sobrinhas, porque a gente acaba sendo terapeuta da família, né? Assim, aspas, claro, mas assim, sempre tendo aquele cuidado, aquele amor, aquele olhar mais profissional, até mesmo mais cuidadoso. Então, eu disse isso, gente, se você, todo mundo precisa de terapia, se você pode realmente fazer terapia, honrar os profissionais, a gente está aqui do outro lado, a gente faz parte de um time, uma equipe que se doa para atender os que não podem pagar, que tem dificuldade de pagar 100%. Em contrapartida, se você pode também nos honrar, né, esteja entrando em contato, a gente sempre posta o Instagram do projeto. Então, assim, a Mila é uma pessoa, assim, que exemplo de vida é a Mila. Eu sou, assim, apaixonada pela vida da Mila, sabe? Porque a gente nem se conhece, né, pessoalmente, mas que história linda, que superação e que garra de querer o amor ao próximo, de estar ali ajudando, auxiliando. Isso enche a gente, realmente é munição para a gente. Né? Então, o projeto está aqui para isso, para ajudar, para auxiliar, para salvar vidas. Né? A gente está aqui como salva-vidas, não salvadoras, mas com ferramentas. Salva-vidas tem bote, né? E a gente tem ferramentas. Isso aí. Eu sempre falo que terapia é um ato de amor próprio, um ato de coragem, né? Tem que ser corajosa para dar esse. E é um investimento, não é gastar dinheiro, é investimento. Investir em você, na sua saúde mental, no seu amor próprio, no autoconhecimento, né? Para você viver melhor, ter relacionamentos saudáveis, porque quando eu me entendo, eu me conheço, eu me relaciono bem com todas as pessoas, apesar das dificuldades delas. Apesar, porque quando a pessoa é difícil, a gente fala, nossa, aquela pessoa é difícil, mas eu entendo a dor dela, né? Então eu me relaciono bem com todo mundo. Por quê? Porque eu me conheço. Então a terapia nos proporciona isso, nos proporciona saber dizer não, porque quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você, para a sua saúde mental, né? E a gente descobre tantas questões na terapia que a gente fala, nossa, eu nem sabia disso. Que é libertador. A Marina tá botando aqui das amigas. Exatamente. Além de ajudar a cuidar das amigas, eu coloquei quase todas para estudar. Eu falei, vai fazer psicanálise, vai estudar, vai fazer terapia. Olha aí, realmente, porque é vida, cara. O autoconhecimento. Eu uso uma frase, Leila, que eu trouxe assim como um jargão, né, que se fala na minha vida profissional. E essa frase diz assim: se conhecimento liberta, o autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, que é Bíblia, né? Deus deixou isso pra gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a frase diz: se conhecimento liberta, o autoconhecimento te faz voar. Então, é exatamente isso. É ciência e fé, né? Então, assim, peraí. O autoconhecimento te faz voar. Voar como, Suelen? Te faz voar como amiga, te faz voar como mãe, te faz voar como esposa, te faz voar como profissional, te faz voar como ovelha, né? Porque nós somos ovelhas. Então, te faz voar. Então, a ideia é essa, gente, autoconhecimento. Busca os relacionamentos. Claro que a gente precisa buscar esse cuidado com o nosso próximo, cuidado com o nosso esposo, cuidado com a nossa casa. Claro que a gente também entende que muitas pessoas não têm esses maridos tão amáveis, e aí já é uma outra história, mas que eu digo sempre isso. Lute pelo seu casamento. Não desista. Lute, mas não desista de você, sabe? Comece por você.
Quando eu mudo, tudo muda. Ali, a Vanusa botou, ouvi isso essa semana, dizer não. Exatamente, Vanusa. Vanusa é uma amiga querida e a gente estava falando sobre isso. Eu falei, opa, vem aqui. Dizer não Dizer para não é alguém dizer sim, é isso aí. exato. Então, é sobre isso. Não desistir do casamento, a gente sabe que não é fácil, que é uma luta diária. A gente sabe que a gente luta no mundo real e no espiritual, né? Mas que, com certeza, se Deus nos deu, Ele nos capacita. Então, cabe a nós, a cada uma fazer a sua parte, tanto do outro lado quanto do de cá. E só para fechar aqui, Leila, às vezes, esses dias eu recebi uma pergunta, falou assim, e quando o lado de lá não responde à altura? Continue fazendo. Não mude o seu eu por causa do lado de lá. Continue dando. É muito comum, por exemplo, eu todo dia coloco café para ele. Um exemplo. Todo dia eu coloco, mas ele nunca coloca para mim. Mas o amor de colocar o café todos os dias é seu, né? Então não é porque ele não faz, não deixe a sua identidade, não se molde a identidade de alguém que não faz algo que você gosta. Então é Eu sobre um sempre pouquinho. água mole bate até que fura, né? Bate na pedra Sim. até que fura. Vai E fazendo aquela um dia, frase, né, Leila? Quando eu mudo, tudo muda. tudo muda. É Se eu sobre mudar, isso mesmo. se eu mudar, se eu souber falar, poxa, amor, todo dia eu faço um café, todo dia eu boto a xícara. Ai, queria tanto. Meu sonho, olha o falar, né? Meu sonho era chegar aqui e ter uma xícara para mim, a mesa, arrumar. Não sei como é na sua casa, mas é o saber falar e saber entender que cada um tem um jeito e de repente a outra parte é como aconteceu do lado de cá, nem tá entendendo nada. Eu criei as expectativas, não soube demonstrar em palavras e estava julgando, né? Só batendo na outra parte. Então é um pouquinho assim, a gente sabe que não é fácil, mas eu creio que Deus nos uniu, né? O Senhor, ele colocou cada um para cuidar do outro. Ai, tem um depois ali no culto. Ai, beijo, beijo. Ah, Vai com Jesus, ora pela é, é, gente. é minha Ai, pastora amada. vai Beijo, sim, minha pastora. Vai lá. É amém, isso aí. amém. 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 Ô, Suave, vamos terminar aqui Sim, também. sim. Então, Suave, muito obrigado, viu? É que nem eu sempre digo aí, para os relacionamentos, vocês que estão aí, é possível ter relacionamentos duradouros e saudáveis? É sim. Busque ajuda se você está tendo dificuldade. Comece mudando o outro, primeiro mudando você. Porque com certeza a sua mudança vai impactar o seu cônjuge, vai impactar os seus filhos, vai impactar os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Porque, como a Sueli falou, é primeiro por mim. Quando eu mudo, o outro muda. Então, muito obrigado vocês todas que estiveram aqui, as amigas da Sualen. Prazer aí, ó. Curte aí, siga o projeto, siga a gente também. Você já segue a Sualen, o meu Insta, né? Separado aí Leila, também. a live fica gravada? Eu vou deixar gravado, eu Vejo, vou te porque marcar, tem as tá? meninas do projeto lá que eu falei, da Projeto Tamar, elas hoje, a gente, inclusive, eu teria que estar lá, né? E não, eu desmarquei, mas lá o projeto está acontecendo, lá na PIB, Primeira Igreja Batista em Japuíba. Aí elas falaram, ai, pede para deixar gravado para a gente Eu, ver. Eu falei, ai, vou eu, pedir. eu vou gravar, eu vou deixar gravado e vou te marcar, Sualen, Então sem tá bom. problema. Tá bom? E aí eu vou compartilhar Então, com as meninas. E as meninas que ficaram aqui, não esqueça, tem o PDF, me chama lá no direct, lá no Instagram, que o PDF está completinho para que vocês chama vejam, ela lá, gente. releiam. Ah, a Cici tá aqui, ó. Cici, te amo. Ela é do projeto também, tá aqui. Mas o projeto está Ah, acontecendo, meninas abençoadas lá. A gente está lá para somar e abençoar com certeza. Leila, foi um prazer. ó, Obrigada pelo carinho, pela calma, me esperar. Eu fiquei pensando, ela vai desistir de mim. não, não desiste assim, não. Eu tava falando Eu com não a de- Mila pelo telefone, eu falei, Mila, não consigo. Que bom, você é uma É, simpatia. Que bom que você está à frente obrigada. desse projeto da live, que o Senhor te use, te fortaleça, sabe, na sua casa, nas suas lutas, no seu relacionamento, Amém. que você seja realmente restituída todos os dias pela força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria que você irradia para a gente do outro lado, realmente eu creio que vem do Senhor.
Eu digo sempre, né? O Senhor é a alegria da nossa alegria. Então, assim, que você não esqueça disso, tá? Nos seus momentos mais desafiadores. Você fala, Senhor, eu tenho uma alegria. A minha alegria está triste, mas a alegria da minha alegria está viva. Vive e reina em mim. Então, que as forças do Senhor se Amém, renovem sobre a sua Suelen. vida, tá bom? Amém, Beijo, meninas. amém. Obrigada pelo carinho. Obrigada por Beijo, estarem gente. aqui e até a próxima, se Deus quiser. Até, até. Beijo, tchau, tchau. Beijo.